Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy e estou aqui novamente com vocês para trabalhar Sol, Terra e Lua. Justamente os movimentos que esses astros fazem e que a partir desses movimentos nós conseguimos perceber a hora, o dia, os meses, semanas, o ano, as estações do ano, né? Então tudo isso que a gente vai trabalhar hoje. Se vocês quiserem pegar um caderno e um lápis para fazer algum tipo de anotação, podem ir até lá e buscar, ok? Vamos lá então? Primeira coisa, vamos dar uma voltada aí no tempo e falar um pouquinho da história da astronomia. Essa história da astronomia tem a ver com calendário. Então, como que os antigos faziam esse calendário? Falar um pouco dos chineses. Os chineses, eles utilizavam o calendário de acordo com os movimentos do Sol e da Lua. Esse calendário, o calendário chinês, ele é bem diferente. Ele é formado, na realidade, para completar um ciclo chinês, que eles chamam, eles precisam ter 12 anos. Esses anos, cada ano, ele tem um nome. Dragão, pode ser o ano do rato, pode ser o ano do gato. Então, cada ano é formado por um nome de um animal. Quando forma esses 12 anos, encerra-se um ciclo. Esse início do ano era para estar encerrando um ciclo de 12 anos. Porém, com esse problema da Covid-19, eles acabaram tendo que cancelar essa festividade. Eles já estão iniciando um segundo ciclo formado por 12 anos. Mas eles comemoram todo ano a passagem de ano. Só que é um pouquinho diferente do que nós estamos habituados. Já os egípcios, eles utilizavam o movimento do Sol e as sombras que eram projetadas. E com isso eles conseguiram dividir o dia em 24 horas. Eles punham como se fosse um objeto. Esse objeto, de acordo com o movimento, esse movimento que o Sol, aparente do Sol, né? Porque na verdade quem gira é a Terra. Mas para eles, naquele momento, quem girava era o Sol. Então, esse movimento que o Sol fazia, ele ia colocando uma sombra, ia projetando uma sombra. E de acordo com essa sombra que ia sendo projetada, eles foram dividindo o dia em 24 horas. Os gregos, é interessante que o calendário grego, na verdade, é o calendário que nós seguimos até hoje, formado por 12 meses, cada mês formado de 30 a 31 dias. Então, a maior parte do mundo, principalmente os países ocidentais, utilizam esse calendário grego. Os maias, eles utilizavam os movimentos ou os ciclos lunares para definir a passagem do tempo. Então, é para a gente ter uma ideia da importância do movimento dos astros para a interferência que tem no nosso dia a dia. Depois disso, nós vamos falar um pouquinho da Terra. Para a gente falar no movimento da Terra, nós temos que saber que a Terra ela tem uma inclinação de acordo com um eixo. Então, nós temos aqui um eixo que é um plano de translação da Terra, e esse eixo da Terra em relação a esse plano tem mais ou menos 23,5 graus. É o eixo de inclinação da Terra. E esse eixo de inclinação faz com que a relação do Sol com a Terra, essa orientação Sol-Terra, ela mude continuamente, enquanto a Terra vai fazendo esse giro ao redor do Sol. E essa mudança é que vai nos trazer uma série de coisas. Então, só nessa imagem a gente já percebe que nós temos uma incidência menor de Sol aqui no hemisfério norte e já no hemisfério sul, uma incidência bem maior do Sol. Isso vai vai definir as estações do ano, que a gente já vai ver um pouquinho aqui na frente. Depois disso, rotação da Terra. Nós já sabemos que a rotação é o giro que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, certo? Esse giro, ele dura
24 horas. Ele vai ser o responsável pelo dia e pela noite. Lembre-se, o Sol ele está fixo aqui, ó. Ele não está girando. A Terra é que vai fazendo esse giro e esse giro é que vai ser responsável pela formação do dia e da noite. Ela ocorre sempre de oeste para leste. Esse é o sentido de rotação. Rotação é que vai dar responsável pela formação das 24 horas, ou seja, dia e noite. Depois disso tem translação. A translação já é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. A translação ela leva aproximadamente 365 dias e mais as 6 horas. Isso arredondando, porque tem aí uns minutos e alguma coisa assim. Ela também ocorre no sentido oeste para leste. E como ela leva para completar um ano, ela é responsável pelas estações do ano. Então, rotação, é responsável pelo dia e pela noite. Translação é o tempo que ela leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. E isso leva 365 dias e mais 6 horas. Por isso que essas 6 horas, a cada 4 anos, essa sobra das 6 horas, é que vai dar origem ao ano bissexto. Ou seja, 6 horas em 4 anos, 6 vezes 4, 24, formação de um dia a mais, que é colocado no mês de fevereiro, ok? Depois disso, nós temos também um movimento que é chamado de precessão. Esse movimento ele está diretamente ligado àquela inclinação da Terra com o eixo, o plano de eixo em relação ao movimento de translação. Ele faz como se fosse o giro de um peão, ó. Como ela não é completamente reta, ela faz um movimento como se fosse o movimento de um peão, tá? Esse é um movimento chamado de precessão. Então, a Terra não é perfeitamente esférica. Além de apresentar elevações e depressões em sua superfície, ela é também levemente achatada nos polos e abaulada na altura da linha equatorial. Então, isso é que faz esse movimento como se fosse um movimento de peão, ok? Esse é um movimento que a gente chama de precessão. Isso está lá no livro de vocês, ó. Livro na página 22. Depois disso, nós vamos falar um pouco das estações do ano. Nós temos 4 estações do ano. Lembram? Translação é o que responsável pela formação das estações do ano. Nós temos primavera, verão, outono e inverno. Nós aqui no hemisfério sul estamos indo para o inverno, né? Nós estamos no outono a caminho do inverno. Lá no hemisfério norte, eles estão saindo do inverno, indo para a primavera, certo? E aí, por isso que para eles é o contrário. Inclusive, toda essa parte de férias, de aula e tudo, as férias maiores lá no hemisfério norte ocorre em junho, julho. Para nós, ocorre dezembro, janeiro, que é o nosso verão aqui, ok? Solstício e equinócio. Esse solstício, a palavra solstício, ela significa sol que detém, que se detém. Esse é o momento em que os raios solares atingem o maior ângulo em relação à linha do Equador. Então, ó, aqui, ó, solstício, maior ângulo, tá? Então, se vocês perceberem aqui, ó, ele vai ter aqui, os raios vão incidir, então eles vêm daqui, incidem lá em cima no hemisfério norte e aqui embaixo no hemisfério sul, certo? Então, de acordo com aquela inclinação que a Terra tem, esse ângulo ou essa incidência que nós vamos ter é que vai marcar o verão e o inverno. Se vocês repararem, neste momento aqui, a Terra ela tem o hemisfério sul
mais voltado para o Sol. Então, aqui vai ser verão no hemisfério sul. Já desse lado aqui, o hemisfério sul está escondido. Quem está mais próximo do Sol, recebendo maior incidência dos raios solares, vai ser aqui o hemisfério norte. Então, marcando verão ou inverno, dependendo da região. Já a palavra equinócio, ela significa dias e noites iguais. O equi, para nós, significa equiparado, é igualdade. Então, a quantidade de raios incidentes num hemisfério e no outro é igual. Então, esse é o movimento em que os dois hemisférios são iluminados por igual. E a duração do período claro do dia é a mesma que a do período escuro. Então, noite e dia têm o mesmo tempo, diferente do que acontece no verão e no inverno. Normalmente, no verão, as noites são mais longas, ao contrário. Normalmente, no verão, os dias são mais longos e as noites mais curtas. Muito bem. Depois disso, nós temos que falar também das fases da Lua, né? Essas fases, elas acontecem durante um mês, né? Cada semana. Então, como que é? Aqui eu vou falar só da vista do Brasil. Está lá no livro didático de vocês, nas páginas 24 e 25. Lua nova. Então, toda essa fase da Lua que eu vou falar vai ser em relação a nós, aqui no Brasil. Então, posição dos astros. A Lua está entre o Sol e a Terra. Então, ela tem uma aparência que é não visível. Ela nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da tarde. Já no caso da Lua crescente, qual é a posição dela? A Lua moveu-se aproximadamente um quarto em relação à Lua nova. A aparência de um semicírculo, com a parte iluminada voltada para o pôr do sol, ou seja, para o lado oeste. Ela nasce normalmente ao meio-dia e se põe à meia-noite. Já a lua cheia, ela tem a Terra está entre o Sol e a Lua. Aparência de um disco inteirinho luminoso. Horário, ela nasce às 6 da tarde e se põe às 6 da manhã. E a última delas é a chamada lua minguante. Ela tem a Lua moveu-se aproximadamente um quarto em relação à Lua cheia. Aparência de um semicírculo, porém, com a parte iluminada voltada para o nascer do Sol, ou seja, para o lado leste. Isto vista do Brasil, ok? Ela nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia. É o contrário da Lua crescente. Ela nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite. E aqui é o contrário. E agora vamos falar dos eclipses. Nós temos dois tipos. O eclipse solar, que é quando nós temos a Lua, né? Ela está entre o Sol e a Terra. Então, ó, representação do eclipse. Nesse esquema, o que nós temos? Nós temos as linhas mostram as regiões de sombra. Essa região de sombra que acontece é a parte cinza escura, ó, essa que nós temos aqui. E de penumbra, que é esse cinza mais claro. Esses eclipses solares ocorrem, eles não ocorrem com tanta frequência, menos de uma vez por ano. Só podem ser vistos de uma pequena área da superfície terrestre, geralmente duram apenas alguns minutos. Por quê? Porque é bem o momento em que se traça uma linha onde existe Sol, Sol, Lua e a Terra. A Lua está entre o Sol e a Terra. Esse é o eclipse solar. Então, a Lua, dependendo de onde você esteja, na parte do planeta, você pode não enxergar o Sol. Então, a Lua vai impedir que você enxergue o Sol. Quando nós temos o eclipse lunar, é ao contrário. Nós vamos ter a Terra entre o Sol e a Lua. Esse eclipse, ele mostra já diferente. Ele só ocorre na fase da Lua cheia e duram algumas horas. Mas olha o tamanho que você tem aqui, certo? Então, no esquema, as linhas mostram
as regiões de sombra, que é essa parte escura, tá? E de penumbra, que é o cinza claro. E os eclipses lunares só ocorrem na fase da lua cheia, ok? Então, esse também está lá na página 28. Então, lembrando, o eclipse lunar, a Terra está entre o Sol e a Lua, e o eclipse solar, a Lua está entre o Sol e a Terra, ok? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!